É isso. Se o Filho vos libertar, né? Esse é o título da mensagem, é o tema deste culto que está acontecendo desde o início. Nós estivemos lendo passagens bíblicas, cantando louvores que reforçam essa grandiosa notícia. Se o Filho vos libertar. Cada domingo à noite estamos falando sobre a pessoa de Jesus. Cada domingo abordamos um aspecto do ministério de Jesus. Falamos sobre Jesus, sobre o caminho, sobre a salvação, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já falamos sobre Jesus, né, de muitas maneiras, um amigo sem igual. E já esses 5 meses nós estamos, cada domingo à noite nós falamos sobre Jesus, tá? E hoje vamos falar sobre Jesus outra vez. Se o Filho vos libertar, o Filho é Jesus. Essa frase eu extraí do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esta é a palavra do Senhor, proferida pelo próprio Filho. Foi Jesus quem disse essas palavras e João as escreveu. Algum tempo atrás, passou um filme chamado Hurricane, né? O Furacão, um filme norte-americano, estrelado por Denzel Washington, e eu tive a oportunidade de assistir esse filme acompanhado da minha esposa, estava de férias e assisti esse filme. Então esse personagem, o Denzel Washington, ele viveu a maior parte da vida preso, tá? Então ele foi tremendamente injustiçado e preso e tentou todos os meios, né? Mas por preconceito racial ele sofreu e continuou atrás das grades, e mesmo tentando recursos e mais recursos. E amigos influentes se aproximaram dele, advogados, mas não conseguiram, porque não conseguiam provar a inocência dele. Mas ele conheceu lá um adolescente e um grupo de jovens canadenses, jovens advogados canadenses, e eles se interessaram pelo caso do personagem, né? E levaram-no a uma corte, a um juiz, tá? Sem compromisso, um juiz completamente descompromissado com a causa dele, e conseguiram então a absolvição, e todo o filme então ele transcorre em cima dessa premissa, tá? E então o que eu quero dizer para vocês é que somente um juiz, em gozo das suas atribuições, pode libertar alguém da prisão. Somente um juiz, só um juiz, no exercício da sua função, ele pode libertar alguém da prisão ou condenar uma pessoa a permanecer na prisão, tá? Ou um indulto de um soberano, um presidente, no caso, se a Constituição do país permitir, um rei, um soberano pode também dar um indulto e libertar uma pessoa ainda sem questionar a culpabilidade daquele indivíduo, tá? Então, na vida real, também é assim, na vida espiritual também é assim. A Bíblia ela nos diz que o pecado escravizou a raça humana. Então, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos nós merecemos a prisão, tá, em que estávamos, e o Senhor Jesus Cristo, no exercício do seu amor, da sua função, ele veio ao mundo para isso. Então ele conseguiu para nós não um julgamento justo, porque na verdade foi um julgamento injusto, ele foi morto injustamente, mas ele conseguiu para nós através de um indulto. Ele decidiu nos amar. Marcos Lucado, quando fala sobre a morte de Jesus, ele diz que Jesus não foi vencido pelos cravos, pelos pregos. Jesus foi vencido pelo amor. Foi o amor que levou Jesus à cruz do Calvário. Porque quanto aos pregos, ele poderia simplesmente invocar a presença de uma legião de anjos, eles viriam e aqueles pregos não seriam suficientes para prendê-lo, tá? Então, Marcos Lucado diz que Jesus não foi vencido pelos pregos, ele foi vencido pelo amor. Então, nós vemos aí, por isso que ele chega e se apresenta como sendo aquele que pode nos libertar da prisão. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Tá? Quem pode nos libertar, tá, da escravidão do pecado? Então, a Bíblia Sagrada toda foi escrita para mostrar isso. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 13, ele diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, crendo em Cristo Jesus como Senhor. Então, estas coisas vos escrevi, não só a primeira carta de João, mas a Bíblia toda foi escrita para que nós soubéssemos que há salvação, há libertação em Cristo Jesus. Então, quem pode nos libertar? O Filho de Deus, esse pode nos libertar. Ele disse, Lucas relatou lá no capítulo 4 do seu Evangelho, nos versículos 18 e 19, a seguinte expressão: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Esse texto, essas palavras, na verdade, foram repetidas por Jesus quando ele está lá diante das autoridades, dos religiosos, lá em Jerusalém. Ele chega numa sinagoga e então o chefe da sinagoga entrega para ele o livro sagrado, aberto nessa passagem, e ele lê então essa passagem. Ela se refere ao livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O profeta Isaías, 740 e poucos anos antes de Jesus, falou isso a respeito de Jesus. Um dia, Jesus viria ao mundo, e ele diria essas palavras. Então, quando Jesus vem, está ali diante daquelas pessoas, eu fico pensando, que quadro extraordinário, que coisa está acontecendo, Jesus ali, aquelas pessoas querendo ouvir, e Jesus então pega exatamente o livro, no profeta Isaías, capítulo 61, e lê a respeito dele mesmo, algo que Isaías havia profetizado lá no passado. Então, se está se cumprindo isso hoje. As pessoas olharam para ele. Então ele é quem veio libertar os cativos, veio trazer visão para os cegos, fazer justiça aos oprimidos. E Jesus então se apresenta: sou eu mesmo. Essa profecia está se cumprindo hoje, através da minha vinda ao mundo. Então Jesus, só ele pode nos libertar por causa disso. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, ele vai dizer lá que Jesus é aquele que transforma trevas em luz, prisões em liberdade. Prisões em liberdade. Então Jesus Cristo, ele veio para trazer luz para os cegos, ele veio libertar os cativos, aqueles que estavam aprisionados pelos seus pecados, nas mãos das garras de Satanás. Então ele veio para nos libertar completamente desse sofrimento terrível que assola a humanidade. A última visão que o povo de Israel tinha a respeito de um rei de Israel era a visão relacionada ao rei Zedequias. Foi o último rei de Judá, que foi levado para o cativeiro babilônico. Isso está relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 25, tá? O rei Zedequias, no 9º ano do seu reinado, ele se rebelou contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor mandou as tropas, eles cercaram a cidade de Jerusalém. Tá? Esse sítio, esse cerco, durou 2 anos. Vejam bem, irmãos, 2 anos, a cidade de Jerusalém completamente cercada, não podia entrar água, não podia entrar alimentação, não podia entrar nada, eles estavam sitiados. Então ele resistiu o máximo que pôde resistir, mas no final de 2 anos de cerco, ele tentou fugir. Ele foi para o portão do rei, nos fundos da cidade, com o seu exército. Eles conseguiram fugir para as campinas de Jericó. Mas os soldados, liderados por Nebuzaradã, que era o general lá enviado por Nabucodonosor, eles conseguiram alcançar o rei Zedequias, trouxeram de volta para a cidade, derrubaram os muros e furaram os olhos de Zedequias,
furar os olhos dele. Antes de furar os seus olhos, matar os seus filhos na presença dele, os príncipes na presença dele. Depois furar os olhos, amarraram ele em cadeias de bronze, correntes de bronze, e saiu arrastando Zedequias pela cidade afora, até sair da cidade, sendo levado para o cativeiro babilônico. Essa era a visão do povo de Israel. Ver não só o povo sendo levado cativo, morrer daquele jeito, mas ver o próprio rei, os príncipes sendo executados e o próprio rei com os olhos vazados sendo levado escravo. Muito bem, quando o profeta Isaías não viveu nesse tempo, ele viveu aí 200 e poucos anos antes do acontecimento de Zedequias, mas ele profetiza isso, ele está profetizando, e ele está dizendo o seguinte, que num tempo viria alguém para sentar no trono de Zedequias, alguém que ia restaurar o trono de Zedequias, e que viria para libertar os escravos, trazer Zedequias de volta para a terra prometida, veio trazer visão para os cegos, restaurar a visão para os cegos. Ele está lembrando do rei Zedequias, que é levado preso e cego, tá? E estabelecer a justiça. Então chega Jesus e se apresenta, esta profecia está se cumprindo nos meus dias, está se cumprindo hoje. Interessante, irmãos, que o que levou os erros que o rei Zedequias cometeu para que acontecesse essa catástrofe na sua vida, né? A primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. É isso que o pecado faz, comigo e com você. É isso que o pecado fez com a humanidade, fez com que as pessoas se afastassem de Deus. O segundo passo que Zedequias fez, que fez com que terminasse em tragédia a sua vida, foi se rebelar contra o tirano. Tá? Ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Ele achou que ele poderia lutar contra o inimigo, um tirano que dominava o mundo inteiro. Nebuzaradã, o general, ele tinha a maior tropa que um general poderia ter naquele tempo, a seu serviço, cercou a cidade. Então ele achou que ele poderia lutar com as suas próprias forças contra o inimigo, contra o tirano. É o que acontece com muita gente, que tenta se rebelar contra Satanás. Satanás destrói essas pessoas, acaba com essas pessoas, porque elas não têm um outro libertador, elas não têm Cristo para defendê-las. Tá? Então foi um grande erro se rebelar contra um tirano tão poderoso quanto Nabucodonosor e o seu general. E a outra coisa, irmãos, foi ele permitir que aquele cerco, que o povo morresse de fome. Ele se rebelou contra Deus, ele se revolta contra o tirano e leva o seu povo à desgraça, à fome e a sofrer vergonha e coisas que uma guerra traz e impõe sobre um povo oprimido. Então isso que acontece também com todos nós, quando as pessoas estão dominadas por Satanás, e ele usa o pecado, ele algema as pessoas através do pecado, então ele domina a situação, e ele envergonha as pessoas, ele deixa as pessoas mais enfermas, ele vai destruindo essas pessoas. Então quando Jesus diz, eu vim para libertar, ele está dizendo, só eu posso libertar. Só eu tenho mais poder do que o tirano. Só eu posso entrar na sua casa e vencer o inimigo. Só eu posso. Tá? Então, quem pode nos libertar? Jesus Cristo. Em segundo lugar, libertar quem? Ele quer libertar quem? João capítulo 8, versículo 44, ele diz que ele pode nos libertar completamente, das garras de Satanás, que escraviza o homem através da mentira. Então Jesus veio para libertar o ser humano, ele veio para libertar a mim e libertar a você, ele veio para libertar a humanidade, desde o jardim do Éden, quando o homem e a primeira mulher decidiram desobedecer a Deus, se rebelaram contra Deus, viraram as costas para Deus. De lá para cá, o diabo tem controlado o mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, vem da expressão jazigo perpétuo, de sepultura perpétua, Então quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está dizendo que o mundo está morto, dominado por Satanás. As pessoas estão morrendo e vão morrendo cada vez mais por causa do pecado. Então Satanás, ele controla através da ambição pelo poder,
Ele controla as pessoas através das fraquezas da carne. Ele controla as pessoas através de possessões, possessões demoníacas. Ele controla as pessoas através de enfermidades físicas, que ele usa como cadeias, verdadeiras prisões, tá? Problemas espirituais tremendos, e ele faz isso. Então, quando Jesus veio para libertar, ele se apresenta: eu posso libertar. E libertar quem? Você. Eu quero libertar você. Eu quero dar a você uma vida eterna. Eu quero libertar você do jugo de Satanás. Aí vem, em terceiro lugar, libertar de quê? Tá? Quem pode libertar? Jesus. Libertar quem? O ser humano, eu e você. Mas libertar de quê? De quê? João 8,34, a Bíblia diz lá que libertar da escravidão do pecado. Tá? Libertar do pecado. Então, o nosso problema é o pecado, irmãos. Nosso problema não é Satanás, não é o tirano. O nosso problema é o pecado. Esse é o nosso problema. João capítulo 8, versículo 24, diz que o pecado escraviza aqui e depois leva para o inferno. Isso está lá. O pecado escraviza as pessoas aqui neste mundo e depois leva essas pessoas, depois da morte, para o inferno. João capítulo 8, versículo 7 até o versículo 9, eu vou ler para vocês, sim. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus está mostrando que o que escraviza as pessoas é o pecado. Então, quando aqueles homens exigiam que Jesus desse uma opinião, que autorizasse eles a apedrejarem a mulher, então quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Todos foram embora, porque todos eram pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, todos nós somos alvos do amor de Deus. Todos nós precisamos ser libertos por Jesus Cristo. Quem liberta? O Filho. Liberta quem? O ser humano. Liberta de quê? Do pecado. Como liberta? Tá? Como eu disse no início, somente um juiz, no uso do seu, da sua função, pode libertar alguém, decretar a soltura de um prisioneiro. Então, como liberta? João capítulo 1, versículo 12, diz lá, ele transforma réus confessos em filhos perdoados. Quando você reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado e clama por misericórdia, Jesus perdoa você. Se é o pecado que mata, se é o pecado que escraviza você e o seu pecado é perdoado, Satanás já não tem mais como escravizar você. A algema foi rompida, ele não tem mais como te prender, tá? Ele não tem mais, a corrente foi quebrada. Então a corrente é o pecado. A corrente é o pecado. Então Jesus mostra lá, ele transforma réus confessos em filhos perdoados. João 8, versículo 32, ele liberta estabelecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que se espera de um tribunal justo. Quando uma pessoa está sendo julgada, o que se espera é que a verdade se estabeleça. E quando a verdade se estabelece num tribunal, então a verdade é feita e pessoas são libertas, ou condenadas, No caso aqui, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele está dizendo que a verdade é ele mesmo. Eu sou o caminho e a verdade. Se vocês me conhecerem, se vocês se arrependerem dos seus pecados, porque se cumpre em mim aquela profecia lá de Isaías. Eu não vim só restabelecer o trono do rei Zedequias, o meu trono. Eu vim salvar a humanidade. E o que ele fez? Como eu disse, um soberano, ele pode dar um indulto, a um preso e libertar um preso. Quando João está vendo lá Jesus passar, capítulo 1, verso 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é apresentado como aquele que pode libertar. Libertar. Acho muito bonito uma figura que está lá em Lucas capítulo 11,
versículos 21, 22, que fala sobre o mais valente, né? Lucas, eu vou ler essa passagem, Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Então, o Senhor Jesus está contando aqui essa ilustração, dizendo que um homem muito forte, muito bem armado, né, toma conta da sua casa, está tudo protegido. Mas se vier um mais forte ainda, mais bem armado, ele vem, ele rende a pessoa, toma suas armas e leva os seus bens. Sequestra os seus bens, né? Então Jesus conta isso e está dizendo, eu sou o mais forte, eu sou o mais valente, eu tenho mais poder do que o tirano, eu tenho mais poder, eu posso libertar vocês desse inimigo forte que vocês enfrentam todos os dias. Então Jesus se apresenta como sendo ele o mais valente, né? Mais valente não porque ele lutou contra Satanás. Jesus nunca lutou contra Satanás. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário. Isso para nós é interessante, tá? Então ele foi capaz de nos libertar lá na cruz. Mais uma vez entra o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, né? Quando ele diz lá, né, com todas as letras, que Jesus veio para libertar, e diz assim, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como um criminoso, ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. Isaías fala isso a respeito de Jesus. A vitória de Jesus sobre Satanás foi o amor, foi a misericórdia dele, né? Então ele vai, e ele morre, ele nos substitui. Aí vem a outra pergunta, liberta para quê? Né? Quem liberta? Jesus. Liberta quem? O ser humano. Liberta como? Já falamos, né? E liberta para quê? Liberta para quê? João 10, né? Para que tenhamos vida e vida abundante. Vida eterna no céu e vida abundante aqui nesse mundo, irmãos. Irmãos, nós não fomos criados para essa vidinha, não. Nós não fomos salvos por Jesus Cristo para vivermos de qualquer maneira, aos trancos e barrancos. Jesus Cristo morreu para nos dar uma vida abundante, eu creio nisso. João capítulo 14, versículo 27, para nos garantir a paz e a alegria permanentes. Foi para isso que ele nos libertou. João capítulo 10, versículo 28, dou-lhes a vida eterna. Eu dou a vocês a vida eterna. Então, só para a gente terminar, recapitulando, né? Jesus Cristo pode libertar a mim e a você. Jesus Cristo quer libertar você do domínio do diabo. Jesus Cristo quer libertar você da escravidão do pecado. Jesus quer libertar você completamente, dar a você uma verdadeira liberdade. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 10, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Né? Quando Jesus entra pela porta, quem sai pela janela, irmãos? Hein? O valente que estava lá, achando que tinha domínio sobre a sua vida, né? O diabo. Então, quando eu abro a porta do meu coração, o diabo covarde sai pela janela, porque o Senhor Jesus Cristo, onde ele estiver reinando, não há lugar para nenhum tirano reinar mais. Então, a decisão quem toma somos nós. Assim como o rei Zedequias tomou decisões, se rebelou contra Deus, tentou lutar contra o tirano com a sua própria capacidade, né? Nós, se continuarmos dominados pelo pecado, também nós estaremos fazendo. O que aconteceu com Zedequias é o que acontecerá também com todos os pecadores que não se arrependem. Mas se você se arrepende, se você crê que Jesus Cristo veio ao mundo e que morreu na cruz em seu lugar, e você entrega a sua vida a Ele, você troca de hóspede no seu coração. Você substitui o antigo hóspede que dominava você, que ia levar você para a morte, por Jesus Cristo, que deu a você a vida eterna, quando Ele entregou a vida dEle em nosso lugar. Então Jesus pode nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vida abundante aqui,
vida de paz e alegria aqui e depois uma vida eterna, de gozo eterno lá no céu. Creia nisso, vamos cantar um hino em que nós vamos declarar que nós já fomos libertos por esse Jesus. Por isso, nós vivemos felizes, por isso há segurança em todos nós. Vivo feliz, pois sou de Jesus. É um hino muito bonito, 375 do cantor cristão, e eu gostaria que você refletisse. Você já tem essa vida? Você já está salvo? Ou você ainda é dominado pelo pecado, dominada pelo pecado? Você ainda vive nas garras de Satanás? Você pode acabar com isso hoje mesmo, se você convidar Jesus Cristo, o mais valente, para entrar no seu coração. Faça isso pela fé. Clame por misericórdia. Faça a sua oração. Peça ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor o meu coração. E pela fé, eu clamo por misericórdia. Eu creio que o Senhor morreu na cruz. Eu creio que o Senhor é o cumprimento lá da profecia de Isaías. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça isso agora, porque o Senhor quer dar a você a verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos cantar. Se o Filho vos libertar. Achei interessante que eu não sabia qual hino que Leonardo ia cantar, e nunca ouvi esse hino, a primeira vez, né? Falando sobre a libertação, né, da escravidão, e menciona no caso ali a questão da bebida, né, do alcoolismo, né, essa dose, né, essa dose. E a minha libertação simbólica, ela se deu uma libertação do álcool, do vício do álcool, né? Era adolescente ainda, jovem já, e totalmente dominado pelo álcool, né? E
membro de igreja, mas me afastei completamente. E numa manhã de domingo, voltando de uma festa, né, cheguei em casa e vi que a minha vida estava indo para o brejo. Foi quando eu clamei por misericórdia, confessei a Jesus o meu pecado. Falei para ele que ia procurar pastor da igreja. Naquele domingo mesmo ia pedir minha exclusão. Não tinha mais condições de continuar daquele jeito, envergonhando o evangelho, envergonhando a minha igreja, dizendo para todo mundo que eu era crente, andando com Bíblia debaixo do braço, e aquela vida tão desregrada. Foi quando então eu clamei por misericórdia, naquela madrugada de domingo, e confessei o meu pecado, prometi a Deus que nunca mais prometeria nada. A minha última promessa que eu fiz para Deus foi assim: eu nunca mais eu te prometo nada, eu não tenho palavra. Eu prometo que vou deixar e não deixo, eu prometo que vou parar e não paro. Faço coisas piores ainda. Então a partir de hoje eu não te prometo mais nada. Vou procurar o pastor, vou pedir minha exclusão. Agora, Senhor, se com o meu nome lá, eu faço o que faço, quando cortar, eu vou cair na gandaia. Não há esperança para mim fora. O Senhor tenha misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E eu clamo por misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Uma paz muito grande tomou conta do meu coração naquele momento. Simplesmente estava sentado no sofá. Nós éramos 5 irmãos. As 2 meninas dormiam no quarto com a minha mãe. E eu e meus 2 irmãos dormíamos na sala. Era uma casa muito pequenininha. E quem chegava por último ficava com o sofá. Não tinha direito ao colchonete que a gente desenrolava lá no chão. E aquele sofá era horrível, cheio de buraco. Você sentava de um lado, tinha pau, tinha as correntes. Era horrível. E aquele danado, aquele maldito, aquele sofá só sobrava para mim. Porque os meus irmãos sempre chegavam mais cedo. Meu irmão mais velho, inclusive, um crente, uma vida totalmente organizada. E o outro era caçula, pequeno ainda, e só eu naquela vida. Então, naquele sofá, quando eu pedi: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu dormi. Uma paz, sem explicação, tomou conta da minha vida. Fiquei em paz, dormi. Acordei daí a pouco, porque já era madrugada, escola bíblica dominical, 9 horas, peguei a minha Bíblia e fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, na noite anterior, disse que ia pedir minha exclusão. Quando eu estou entrando no pátio da igreja, uma jovem chamada Ésia Lousada, irmã de Homer Abreu Lousada, um dos maiores amigos que eu tenho até hoje. Ésia Lousada vem ao meu encontro no pátio da igreja. Assis, rapaz, você chegou na hora certa. O que está acontecendo, Ésia? É que hoje à noite nós vamos ensinar uma peça sobre o filho pródigo na igreja. E o meu irmão ia fazer o pai do filho pródigo. E ele não vai poder, ele foi escalado, ele teve que trabalhar, ele não vai poder. Você pode substituir meu irmão? Eu falei: claro que eu posso. Claro que eu posso. Mas eu não ia pedir minha exclusão? Não, era claro que eu posso. Quando ela correu, gente, ó, já está completo o elenco e tal, Assis vai fazer o pai do filho pródigo e tal. Eu disse: meu Deus, o que é que eu fiz? Uma peça teatral na igreja? Como eu? Doideira! Eu não sou capaz, não tem jeito para isso. Aí eu, mas já tinha dado a minha palavra. Terminou o culto daquela manhã, fui para casa ensaiar. Me deram o texto, fui para casa ensaiar. Para encurtar a conversa, irmãos, tá? Ao invés de pedir a minha exclusão naquele dia, eu me reconciliei com Deus. Ele me libertou completamente da minha escravidão. Nunca mais eu tive problemas com álcool. Nunca mais. Nunca mais. E nunca mais prometi nada para Deus. Até hoje eu cumpro essa promessa. Eu vivo um dia de cada vez e vivo pela misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele tem me sustentado. E aquela igreja que eu ia pedir a minha exclusão,
eu fui ser pastor dela 6 anos depois. Me casei, fui para o seminário. No 3º ano do seminário, fui ordenado pastor e fui ser pastor da igreja que eu ia pedir exclusão. Pastoreei 10 anos a primeira igreja batista em Belfor Roxo. Deus me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria que você pensasse nisso. Ore por isso, clame por misericórdia. Não é uma questão de igreja, não é uma questão de religião. É uma questão do Filho Jesus te libertar. Pai de amor, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor me libertou através do teu Filho Jesus. Obrigado. E agora, Senhor, eu quero te agradecer, porque milhares de pessoas estão sendo salvas, milhares de pessoas estão te adorando. Eu creio que milhões de pessoas estão te adorando nesse mesmo momento, Senhor. Igrejas espalhadas por esse Brasil afora ou em casa, milhões de pessoas estão celebrando a graça e a libertação que Jesus Cristo lhes providenciou. Mas, Senhor, existem outros milhões de pessoas ainda dominados pelo pecado, por isso estão sendo escravizados por Satanás. Eu quero te pedir, tenha misericórdia dessas pessoas. Assim como o Senhor me libertou, o Senhor me deu uma oportunidade, dê também uma oportunidade a essas pessoas. E antes que seja tarde demais, que elas convidem o teu Filho Jesus a entrar em seus corações. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana, irmãos. Domingo, quero ver vocês aqui. Você que está em casa, procure se inscrever, hein? Vamos trabalhar, vamos adorar juntos. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos vocês.